Muitas pacientes vêm realizar o exame obstétrico com Doppler colorido e acham que vai ver o bebê colorido. Mas o que é o Doppler na obstetrícia? O Doppler é uma ferramenta que a gente utiliza para estudar os fluxos de sangue, seja ele da mãe, das artérias uterinas, que a gente vai ver o risco para pré-eclâmpsia, como é que está aquela formação da placenta junto com a circulação materna, ou a gente estuda também os fluxos da placenta e do bebê, pelo estudo do cordão umbilical, da artéria cerebral e às vezes do ducto venoso. Então a gente usa essa ferramenta para estudar como é que estão os fluxos entre a mamãe e o bebê, garantindo assim um bom acompanhamento aí de vitalidade fetal. Durante a gestação, a gente tem alguns momentos específicos que a gente faz esse estudo com Doppler. Temos lá no iniciozinho do primeiro trimestre, quando a gente faz o estudo da artéria uterina para calcular o risco de pré-eclâmpsia. Também fazemos nesse mesmo momento o estudo de Doppler do ducto venoso associado a causas de cardiopatias e até mesmo de riscos de alterações genéticas. E agora, recentemente, no último congresso, a gente já está utilizando nesse primeiro trimestre também o Doppler da artéria oftalmo, Doppler do olho. Para quê? Também para estimar o risco de pressão alta na gravidez. Esse Doppler da artéria oftálmica é específico para alguns tipos de gestação. A gente acaba não fazendo para todo mundo, mas pode ser sim uma ferramenta importante para aquelas pacientes que a gente identifica um potencial de risco de desenvolver pré-eclâmpsia na gravidez, ou seja, pressão alta. A gente é uma ferramenta a mais para estratificar esse risco e sim poder tratar preventivamente essa paciente. Já o Doppler do segundo trimestre, a gente utiliza para avaliar como é que está o fluxo, como é que essa placenta está se formando, os vasos, garantindo sim uma boa nutrição para aquele bebê. E é através desse exame que a gente garante a continuidade dessa gestação ao longo das semanas, avaliando ele frequentemente, de forma a ter certeza que aquele fluxo que o bebê está recebendo da mãe está adequado, para que a gente continue a gestação aí até o seu final, por volta das 39, às vezes até as 42 semanas. E o que eu acho mais importante de tudo isso é que toda gestação precisa sim fazer um Doppler. A gente vai ver até algumas pessoas falando, o Doppler é só para gestação de baixo risco. Não, o Doppler ele fornece essas informações importantes para saber como é que está toda aquela circulação entre a mamãe e o bebê, garantindo sim uma boa vitalidade e uma boa segurança e até mesmo definição de qual o melhor tipo de parto para aquela paciente. Como assim? Aquelas pacientes, às vezes, que aquela circulação não está tão legal, às vezes o trabalho de parto normal com as suas contrações pode influenciar nessa circulação. Diferente daquelas pacientes, às vezes, que você faz o Doppler, está tudo bem. Opa, essa paciente pode ser, sim, conduzido o parto para um parto normal. Então o Doppler fornece essas informações tanto no momento do parto quanto na condução daquela gestação. Muitos pacientes vêm e falam assim, olha, deu incisura nas minhas artérias uterinas, visto isso no exame de Doppler. E o que isso significa? Depende da fase com que essas incisuras foram vistas. Se for lá no iniciozinho da gestação, essas incisuras são totalmente normais, porque as circulações da placenta com a da mamãe estão se formando ainda. Então a gente vê essas dificuldades nessa formação, nessa combinação, e essas incisuras podem ser normais. Então incisura lá no início é normal. Ao longo da gestação, essas circulações vão se combinando cada vez mais, diminuindo essas incisuras e até mesmo desaparecendo. Isso é o que a gente espera para gestações saudáveis. Então, para uma gestação saudável, depois da metade da gestação, a gente não espera mais ver essas incisuras. Tá, mas e se essa incisura permanecer? O que isso significa? Isso significa que essa paciente tem um risco para ter pressão alta na gravidez, um risco de pré-eclâmpsia. Por que isso aconteceu? Porque não houve essa combinação entre as duas circulações, mas não quer dizer que ela vá desenvolver a pré-eclâmpsia. É aquela paciente, a gente liga a luz amarela, opa, vamos acompanhar de perto e ver como é que essa gestação vai se desenvolver nessa parte da circulação. Como a gente tem duas artérias uterinas, às vezes uma compensa a outra. E essa pré-eclâmpsia acaba não aparecendo. Às vezes acontece nas duas, mostrando, opa, não houve uma combinação legal. O que acontece? Quando não há uma combinação legal entre as duas circulações, falta fluxo de sangue para o bebê cresce menos, o líquido amniótico diminui, o bebê tem menor peso e a gente vê isso tudo no Doppler. E para a mamãe, sobra um pouquinho mais de fluxo de sangue e por outros mecanismos da pré-eclâmpsia ela começa a inchar, começa a ganhar peso, muito mais relacionado ao inchaço e sobe a pressão dela. Então, tudo isso, a presença de incisura nas artérias uterinas, depois
depois da segunda metade da gestação, pode indicar sim um risco para ela ter pressão alta, e aí a gente precisa desse acompanhamento seriado, não uma única vez, vários exames seguidos para ver se ela vai, como é que vai funcionar esse fluxo entre a mamãe e o bebê. Uma outra preocupação das pacientes é se a minha placenta está funcionando. E como é que eu vou avaliar a placenta? Antigamente, na época das nossas vovós, o pessoal achava que a placenta funcionava lá pelos graus de classificação. Ah, placenta grau 1, 2, 3. E a gente sabe que isso hoje não é realidade. Isso era coisa lá de antigamente que não representa hoje como funciona. Hoje a gente sabe como essa placenta funciona pelo estudo do Doppler da artéria umbilical, que representa como aquela placenta está sendo perfundida. E através desse Doppler é que a gente garante que aquela placenta está nutrindo adequadamente aquele bebê pela circulação da artéria umbilical. Um outro ponto do estudo é a artéria cerebral média. Essa a gente utiliza em duas situações. Uma para avaliar como é que está o fluxo da placenta com um bebê, para ver se está sendo bem nutrido ou não. A gente vê na centralização hemodinâmica fetal. O que é isso? O bebê às vezes começa a receber pouco sangue, está ruim essa circulação. O que ele começa a fazer? Prioriza áreas nobres. Quero que a circulação venha para a cabeça, para algumas áreas nobres cardíacas, adrenais, em detrimento da vasodilatação da artéria cerebral. A artéria cerebral a gente estuda geralmente para duas situações nos bebês. Para avaliar a centralização hemodinâmica fetal, ou seja, o bebê está começando a ficar ruim os fluxos e ele começa a priorizar os fluxos para algumas áreas, principalmente o cérebro. Então a gente vai ver uma alteração nessa circulação cerebral do bebê, que a gente estuda pelo Doppler. E numa segunda situação, avaliar a anemia fetal. É sim, é possível a gente avaliar a anemia fetal pela velocidade desses fluxos que passa pelo cérebro do bebê. A gente avalia a velocidade e estima como é que está aquela anemia, principalmente em caso de algumas infecções que a gente vê ao longo do pré-natal ou até mesmo algumas doenças que o bebê pode ter, como a hemólise, a anemia hemolítica fetal, que vai destruindo algumas célulazinhas, levando ao bebê a anemia. E, por fim, quando o bebê está muito ruim a circulação, aquele momento que a gente fala, essa placenta está parando de funcionar e a gente fica temerário. Faço o parto, antecipo o parto, mas às vezes o bebê é muito pequenininho, muito prematuro, bebês às vezes aí com 600, 700, 800 gramas, então são bebês bastante prematuros, ou continua a gestação. Quando a gente entra nesse limbo entre interrompe a gestação ou continua com a gestação, uma das ferramentas que a gente utiliza é o ducto venoso. Ela é uma das últimas a alterar quando essa placenta está parando de funcionar. Então é uma ferramenta que a gente usa naquelas gestações bastante de alto risco, que a gente nota que aquela placenta parou de funcionar ali precocemente. Por fim, o estudo do Doppler hoje dentro do acompanhamento pré-natal é uma ferramenta essencial para garantir que está um adequado fluxo de sangue para a mamãe e para o bebê, de forma que a gente tenha segurança de acompanhar e seguir com aquela gestação. Ou às vezes o inverso, aquela circulação está começando a ficar bastante comprometida, levando a gente a tomar condutas como até mesmo a antecipação do parto, pelo risco que pode acontecer daquela gravidez continuar. Então o Doppler é uma ferramenta hoje essencial que traz segurança do acompanhamento de vitalidade daquela gestação e para o obstetra, ajudando na melhor tomada de decisão para a interrupção daquela gestação. E se você achou esse assunto interessante, ou se está grávida e quer saber um pouquinho mais como o Doppler pode ajudar aí na sua gestação, acompanhe a gente nos próximos vídeos que a gente vai continuar falando sobre Dopplers específicos em cada momento da sua gestação.